Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Há muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco, e entre eles estão os eventos que ocorreram antes da criação do mundo, registrados no livro de João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais extraordinária que já existiu é uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhava com Deus, o Pai, antes da existência do mundo, conforme registrado em João, capítulo 17, versículos de 1 a 5. Quando Jesus disse essas coisas, ele levantou os olhos aos céus em oração e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém numerosos começos, incluindo a criação do homem e de outras criaturas. Mas é claro, Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente na criação do universo. Antes da existência do nosso universo, tinha que haver algo ou alguém eterno, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo dela. A Bíblia ensina que Deus é não criado e eterno em seu ser, o que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis capítulo 1, o pronome singular ele é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra, com um substantivo no plural e um verbo no singular, pode ser considerada gramaticalmente incorreta, mas teologicamente correta, implicando que Deus é 3 em 1. A verdadeira oração frequentemente revela o mais íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos neste evangelho. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique também. Antes da glorificação de Jesus ainda não havia chegado. Agora a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não foi egoísta. Sua preocupação por si mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro atender à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até a obra na cruz para glorificar a Deus, o Pai. Toda a sua vida na terra, Jesus glorificou o Pai. Desde a sua circuncisão e dedicação no templo até seus anos de silenciosa obediência em Nazaré, Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho ao longo de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo glorificou a Deus, o Pai. Então lemos: Eu terminei a obra. Lemos também: Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e de sua natureza. Ele sabia que houve um tempo no passado eterno em que Deus o Filho e Deus o Pai compartilhavam glória. Jesus não poderia honestamente orar ou sentir dessa maneira se ele não fosse Javé ele mesmo, igual a Deus o Pai. Em Isaías capítulo 48, versículo 8, Javé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Javé. Jesus tinha um pedido primário: que o Pai o recebesse de volta à glória que ele renunciou para cumprir sua tarefa. Este pedido de voltar à sua glória original implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um, como ele disse em João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatiza a glória de Jesus ao longo de seu relato. João se esforçou para registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levam à crucificação começaram com a traição. A frase,
Agora o Filho do Homem é glorificado. Refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então seria ressuscitado dos mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorificará o Pai, e o Pai, por sua vez, glorificará o Filho, promovendo a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. Finalmente vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. João foi encarregado de documentar o que tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem comum. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13, João vira para ver a voz que estava falando com ele e vê 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros vê alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que ia até os pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Foi assim que João viu o Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo, porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que foi a voz alta de Jesus. O primeiro e o último é o título que pertence ao Senhor Javé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia do primeiro e do último. Este é um dos trechos do Novo Testamento em que Jesus claramente se declarou Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele virou para ver a voz que ouviu, provavelmente não combinando perfeitamente com a maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João descreveu isso como sendo como uma trombeta. No entanto, ele estava consciente de que era Jesus por causa da descrição da voz, como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face. Após todos esses anos, a túnica e a faixa podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. João continua descrevendo que a cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como lã, brilhantemente brancos como a neve. Seus olhos penetrantes eram como chamas de fogo, penetrando minha essência. Seus pés eram como bronze polido, brancos e resplandecentes, refinados em uma fornalha. E sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Essa descrição dos olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel. Seu corpo também era semelhante ao bronze reluzente, com um brilho dourado. Seu rosto tinha a aparência de relâmpago. Seus olhos eram como tochas ardentes, e seus braços e pés eram como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão ou o rugido do mar. Esta descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel. Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como as de um bezerro, cintilantes e brilhantes como bronze reluzente. As características angelicais que aparecem na visão de João sobre Jesus não o rebaixam ao nível dos anjos. Ao contrário, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um glorioso anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego às vezes retrata divindades brilhando como o sol ou relâmpagos, e textos judaicos faziam o mesmo para anjos, mas também para Deus. João continua em Apocalipse, dizendo que na mão direita de Jesus ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto refletia sua majestade, e a glória da Shekinah era como o sol brilhando com todo o seu poder ao meio-dia. Quando viu isso, João caiu a seus pés como morto e Jesus colocou sua mão direita sobre ele, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, a absoluta divindade, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto estava na terra, ele ficou surpreso ao ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus, não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus havia renunciado enquanto vivia na terra, mas que não renunciou ou diminuiu sua divindade, apenas temporariamente. Ele abriu mão da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade legítima ao tomar a forma de um servo e ser feito semelhante aos homens. Ele tornou-se totalmente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João compreendeu o quão miraculoso era para Jesus ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra.
Eu sou o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do Hades, o reino dos mortos. Jesus é aquele que viveu, morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive eternamente, nunca mais para morrer. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Na sua forma original, a revelação era conhecida em grego antigo como Apocalipsis, que significa uma revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? Muitos educadores falham ao considerar que Cristo, para eles, é um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma pessoa histórica que viveu há muitos anos e realizou feitos admiráveis pelos quais somos salvos. No entanto, ele estava longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Essa é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele a deu para mostrar aos seus servos. Em conclusão, a visão de João no livro do Apocalipse revela a majestade transcendente e a glória de Jesus Cristo. Esta não é uma representação comum de um ser celestial, é uma descrição extraordinária de um Salvador que supera até mesmo a grandiosidade dos anjos. Ao descrever Jesus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, João enfatiza a inquestionável divindade de Cristo. A poderosa visão de Jesus ressuscitado, com olhos como chamas de fogo e uma voz como muitas águas, deixa João prostrado em reverência enquanto contempla a cena celestial. João percebe a incompreensível humildade de Jesus ao caminhar na terra como um homem, o Filho de Deus que possui as chaves da morte e do Hades, escolhendo temporariamente ocultar sua glória para redimir a humanidade. A revelação de Jesus não é apenas uma previsão do futuro, mas um testemunho da eternidade do sacrifício redentor e da vitória sobre a morte. Que esta visão profunda de Jesus nos inspire a vê-lo não apenas como uma figura histórica distante, mas como o Deus vivo, presente e eternamente glorioso. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.